Saudações pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês sobre o novo plugin que eu criei. Mais um dos módulos do Tempo Salvo Tools, né? Para você fazer seu projeto. Você vai fazer seu projeto agora de rede de drenagem. Não está completo, ele ainda tem erros a serem corrigidos e certas pequenas minúcias a serem modificadas, mas já está funcional, ele vai funcionar bem e você vai conseguir gerar resultados e fazer seu projeto de drenagem. Lógico que não vai ser um projeto de drenagem que vai substituir um software como o REC, né? Que é um software ou outros, né? Você vai conseguir entregar resultados aceitáveis para pequenos projetos, tá? Você vai conseguir fazer de fato, ok? Agora, vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá bom? Então, já tenho aqui meu MDT, tenho aqui ele aberto, tá? Com inteligência artificial, você vai conseguir fazer seu projeto. Se você quiser fazer um projetinho para automatizar seu trabalho, fazer certas rotinas que você faz em várias etapas e reduzi-las a uma só. Você consegue fazendo isso com a internet. Se você quiser conhecer mais sobre a funcionalidade do plugin, você vai copiar o arquivo de Python e jogar no ChatGPT, por exemplo, e pedir que ele explique como funciona cada um, tá bom? É bem simples. No caso, o entendimento é simples, mas o código é difícil, porque nesse projeto aqui eu demorei 2 meses, não está completo, tá? Vou mostrar para vocês aqui o código dele, né? Para você ver aqui, que é a rede de drenagem. São 14 mil linhas de código trabalhado. Bem, não é 14 mil linhas que o GPT ele executa, tá? Você vai montando em módulo, montando em etapas, fazendo uma escadinha e vai conseguindo gerar tudo que você precisa, tá bom? Aqui tem muitas conexões, então provavelmente uma ou outra coisa pode falhar, ou não pode funcionar de imediato. Infelizmente é um processo, né? Vamos atualizando à medida que for possível, assim como foi todos os módulos desse plugin, tá bom? Caso você quiser dar um feedback para melhorar, também se quiser alterar, criar seu próprio plugin com o que você entende que seja bom para você, pega o código, pega a parte, edita, faz o que você quiser, tá? É tudo livre, não tem nenhum tipo de impedimento, naturalmente, como tudo que eu disse. Todo pago, então posso vão acontecer. Então aqui, basicamente, eu tenho 3 motores, tá? Aqui ensina como usar o MDT. O Saga você tem que estar inserido no QGIS, você vai aqui, né? E vai inserir e localizar a pasta. O Tauden, ele não, posso dizer, ele não precisa estar inserido no QGIS, você basta estar instalado, que o código vai localizar a pasta e vai estar sempre puxando da mesma pasta aqui como memória, tá? O Whitebox, ele precisa estar instalado, é o Tools, tem 2 versões, você pode instalar as duas, mas aqui o que eu mais uso é o Saga, tá? Que é o que dá o resultado mais bonitinho, tá bom? Mas ambos têm. Também não testei todas as possibilidades, só testei. E eu recomendo que só use MDT com o projeção UTM, não usem geográfico, não que não vai funcionar. Mas os parâmetros estão inseridos é apenas para UTM. Assim como você for criar os canais, você só vai trabalhar com UTM, não trabalha com geográfica, tá? Ok? Então, aqui você quiser reprojetar, caso não esteja UTM, você vai reprojetar aqui facinho. Apenas vem aqui, selecione. Nem precisa selecionar, apenas ele vai estar aqui já selecionado. Reprojetar, escolhe um e pronto, reprojetou. É só dizer ok, ele vai reprojetar no método bilinear, tá? Ok? Agora, aqui vamos executar o Saga. Eu recomendo, tá? Que só execute um por vez, um processo por vez, e só execute apenas um, não espere, porque pode dar erro se você clicar várias vezes nesse botão aqui executar. Ele só vai estar liberado quando atender ao que precisa ser usado, tá? Aqui no parâmetro Saga você vai ter a declividade mínima, você vai ter a ordem do canal, você pode escolher qualquer outro, né? Mesma coisa para o Tauden, tá? E para o Writebox você vai ter essas opções aqui, tá? Pode fazer executar o seu critério aqui da melhor forma, ok? Vamos executar o Saga, vamos executar e vamos esperar um tempinho para ele funcionar. Ok? Vai executando depressão, né? Preenchimento. Aqui você pode movimentar enquanto o processo ele acontece de forma interna, tá? Muitas das coisas que eu desenvolvi eu fui aprendendo à medida do possível, então, à medida que fui fazendo. Então, algumas coisas estão melhores que outras, naturalmente. Tá? Então, muito trabalho, apesar de ser feito com IA, dá muito trabalho. Esse projeto aqui foram 2 meses, como já disse, que não lembro se disse ou não, mas de qualquer forma, vamos ver aqui. Vamos ver aqui o DEM preenchido, né?
Aqui tem uma acumulação, temos a área específica, os canais. Se você quiser criar um outro tipo de produto, você pode pedir ao chat para que vai acrescentar os módulos que você quer inserir. Dá para fazer muito mais aqui. Aqui tem uma das bacias, aqui está as bacias coloridas. As bacias, elas definem o seguinte: aqui você vai poder observar que já tem a área e o perímetro, tá? E a ordem também. Se quiser alterar as cores, altera a função. Vou manter isso aqui. Aqui você vai observar o seguinte: você pode definir começar da mínima da máxima para forças, tá? Inundação só vai liberar quando estiver na máxima, tá? Só um pequeno controle para garantir que erros sejam evitados. Às vezes, para tratar todos os erros é muito difícil, então qual é a estratégia? Bloqueia para só funcionar naquilo que você quer executar. Então, se você bloqueia para ir para outros parâmetros, já evita de corrigir erros, né? Os erros já ficam impedidos de acontecer. Então, vou executar aqui no máximo, vamos dizer aqui no mais, tá? 0,6, vou executar pulsas. Pronto, tá. Executou. Vamos executar aqui, executar. Agora vai, não executei. Muito bem. Você vai ter aqui, com esses 60 centímetros, apenas esse pontinho aqui, né? Apenas um pontinho, não? É apenas que as pulsas estão com 60 centímetros. Se eu reduzir para 10 centímetros, executar pulsas de novo, ele vai gerar novos arquivos com as pulsas de 10 centímetros. Você vai ver também aqui no MDT das pulsas que você vai poder obter a área, o volume e a depressão média, né? Tipo assim, o comprimento médio, vamos dizer assim, a profundidade média daquela poça específica, tá bom? Aí tudo listado. Se você quer saber o volume total de todas as poças do seu projeto, acumulado para esse tipo, essa medida aqui, você é só usar a ferramenta de estatística, tá bom? Da feição. Feito isso, vou mostrar a vocês aqui agora, deletar apenas a caixa das poças, executar aqui em tempo real, tá? Vamos executar as poças em tempo real, definir os passos. Ele inicia sempre, o mínimo tem que ser 2, 1 não vai aparecer nada. Vamos colocar aqui como 21 como estava, 30 segundos e executar a poça. Vamos ver. Aqui, ó, vendo? Está crescendo devagarinho, então você pode aumentar aqui, diminuir o tempo, que ela acontece quando você é mais rápido. Você vai observar as inundações acontecendo, como se fosse um slide, né? Ó, de poças. No caso, inundações não, nas poças. Pronto, vou parar. Vamos executar aqui a inundação. Tem que ser um vídeo rápido. Vamos executar a inundação, né? Desabilitar aqui as poças. Enquanto acontece, pode fazer qualquer tipo de atividade com o seu QGIS. Pronto. Tá vendo? Aqui o mínimo é 0. Posso aumentar para acontecer mais devagar. Ó. Tá vendo? Controle apenas do tempo real. Ó. Você pode pedir ao chat explicar a você como você vai... como é que funciona esse processo aqui. Eu não vou explicar não, tá? Parar a inundação, parou, beleza. Muito bem. Eu recomendo que execute um por vez. Se você executou o Saga, delete o Saga e vai executar outros, porque ocorrem conflitos. Para evitar conflitos é mais fácil você deletar o que trabalhou antes, tá? Beleza? Deletei. Ou então, se não quiser deletar, você retira da pasta, tá? Da pasta que foi criada. Vamos executar agora Tauden. Executar. Aqui é 100, vou deixar 100. Veja o parâmetro que mais se adapta a você. Vamos executar. Pronto, aqui ó, configurado, ele localizou que meu tab está instalado no arquivo de programa nesse endereço. Então você vai configurar, configure para o endereço padrão, que é a instalação padrão do próprio aplicativo Taud. Tá bom? Vou dizer ok, ele vai executar, é um pouco mais demorado do que o Saga, mas vai acontecer, tá bom? Como eu disse mais uma vez, só execute um por vez, tá bom? Para garantir que não ocorra erros. Aqui, nessa informação do raster, vamos conter as informações do raster que está aqui inserido. Você vai ter extensão, resolução, a área, a projeção, onde é que ele está salvo. Nesse aqui vai pedir para você dizer qual a zona que vai inserir seus dados. Aqui é a zona 23, tá bom? São Paulo. Pronto, executou tudo. Vamos aqui mostrar como ficou. Tá vendo? Aqui está as linhas, né? Tá bom?
Aqui, vamos ver as linhas. No outro também eu podia organizar para que eles apareçam numa sequência mais adequada, tá? Só que dá trabalho, pessoal, fazer isso aí. Vocês podem fazer se quiserem, tá? Aqui tem todas as informações. Aqui também é separado por ordem, né? Por ordem. Vamos executar aqui. Vou mostrar só a inundação, tá? Inundação em tempo real, acho que funciona da mesma forma. Aqui a inundação é um pouco diferente, tá? Cada um tem suas peculiaridades, então você vai definir da melhor forma, tá bom? Vou executar. Deixar aqui, tá? Um processo caminhando. Aqui você vai ver, ó, tá vendo? Ó, como é que o processo se dá. Ó, é diferente. Eu não cheguei a ver todas as possibilidades, que eu me concentrei apenas a corrigir erros, tá? Apenas corrigir erros. A maior parte do tempo era verificando erros, ver comportamento, ver se funciona. Então não dá para testar tudo. Infelizmente, o tempo, 2 meses de trabalho é pouco. É muita coisa para ser lida. Ainda mais para mim que eu não sei programar, tá? Não sei fazer programação, só sei a leitura e a organização do código. Então dá mais trabalho, tá bom? Vamos parar aqui a ligação. Vamos deletar aqui tudo. Agora vamos ver o Lightbox. Esse é o mais rápido. Você vai conseguir executar de forma muito rápida, que ele é muito eficiente, tá? Programado em R. Executar, ó, gerou tudo. Aqui mais uma vez liga a saída, né? Da projeção. Executou, beleza, pronto, foi para baixo, você vai ter resultado. Esse aqui já é um pouco diferente, né? As peculiaridades também tem aqui e tal, beleza. Aqui inundação não vou executar porque o processo é o mesmo, você pode executar depois. Nesse que eu executei aqui, Lightbox, você tem as opções aqui, bacias simples e subbacias. Você pode testar para ver qual é o método que mais se adequa a você, tá bom? Uma coisa aqui. Bom, continuando aqui, vamos ver, certo? Agora eu vou explicar a vocês, depois que mostrei isso aqui, mostrar a opção de canais, tá? Esse layout aqui, esse modo de cálculo, o modo que está inserido nesses dois parâmetros aqui, isso é de um aplicativo da Universidade de Viçosa. Então eu peguei a estrutura que estava lá para criar o meu aqui e inserindo ele no QGIS. Como é um software gratuito, então pode ser usado, tá? Então eu peguei apenas a ideia aqui, os parâmetros, os testes que eu fiz foi baseado nesse software da Universidade de Viçosa. Então aqui eu posso inicialmente para criar a camada, eu preciso que tenha um MDT aqui, tá? Tá conectado. Vou criar a camada criou como triangular, observe, eu posso deletar trapezoidal, posso escolher qualquer um, tá? Aqui desses daqui e a camada que eu criar, vendo aqui, ó, criar camada, ela vai ser criada de acordo com o tipo, tá? Aqui na triangular eu tenho a opção do Map Tool. O que é Map Tool? É uma ferramenta do mapa que você vai ver a distância que você percorre, tá vendo? Como se fosse o AutoCAD. Qual é o problema disso aqui? Tem um problema, é claro, que a aderência não está funcionando, tá? Nesse modo aqui a aderência não funciona. Eu tenho que corrigir depois. Não consegui. Talvez o ChatGPT precise ficar mais inteligente. Mas não... Mas funciona para que você queira. Criou opte por apenas criar uma linha, tá? Uma linha por vez. Se você criar 2 linhas, ele vai inviabilizar, tá? Não é uma linha por vez, porque o cálculo é sobre uma linha. Então fica dessa forma. Pode excluir aqui. Observe também que está criando a canaleta 1 de 1. E ela vai ser criar na ordem que você for colocando. Caso trapezoidal, mesma coisa. Você vai criar e ela já começa por 2. Já vai ser sua segunda canaleta. Então 2, 1, 1, 2, tá bom? Dessa forma aqui, que está criado, eu criei uma triangular e outra trapezoidal. Tá vendo aqui? Se altera, tá vendo? Vamos nos concentrar na triangular, tá? Aqui você pode deletar também, sem problema, mas aparece uma caixa de mensagem aqui, ó. Não, então não vou deletar agora. Vou inserir aqui o coeficiente de rugosidade, tá? Tá nessa lista. Você abrindo aqui, você vai escolher o tipo de conduto que você vai usar, circulares, canais revestidos. É um canal revestido, vamos tratar dessa forma. Escolhe o tipo de material que você está usando para o seu projeto. 2 cliques para adicionar, tá bom? Ou você escreve, vou dar 2 cliques e vai ser adicionado esse daqui, 17. Adicionou, caso não tenha nada, ele vai exigir, você não vai conseguir executar como calcular aqui se não tiver, tá bom? Pronto.
Até você consegue, tem que estar selecionado, tá? Selecione que você vai ter as opções. Aqui a declividade já obtida automaticamente a partir do MDT. A folga, se quiser colocar, não coloca. Comprimento do canal, comprimento da linha que você deixou. E tem esse inverter a direção. O que é inverter a direção? É caso o seu canal ele esteja contrário à descida da água, então você pode inverter. Vou criar um aqui, ó. Posso criar aqui ou então como aptou. Observe que desativo, vou criar como aptou. Ó, vermelho, você está aqui, você inverte a direção. Ele vai inverter, inverte o gráfico tudo certinho, tá bom? Aqui você vai definir o seu, vamos dizer, esse aqui é a argamassa, pronto, 0,13, não altere. Vamos calcular, nós oculta. Precisa que você coloque a profundidade normal, como está definido aqui no gráficozinho, tá? Então, eu vou colocar 1 metro, é bem profundo, mas enfim, só para exemplificar, a folga vou deixar como está, a inclinação do talude, você define quanto vai estar inclinado. Deixa no padrão que permanece sempre esse. Calcular, você obteve aqui o que, certo? Observe que como o gráfico está se cortando, aqui não está aparecendo aquela linha descida aqui, porque eu não coloquei ainda, vai vir depois com as atualizações, tá? É muito trabalhoso. Então aqui, ó, você consegue ver o canal terreno, tem essa linha e tal, beleza. Se não quiser exibir a chura, não exibe, tem essa opção, tá bom? Aqui você pode obter o seguinte, você obteve os dados, a vazão, obteve o perímetro molhado, todas as informações. E mostrando que está super crítico, né? Super crítico não serve. Então você pode aumentar aqui, vamos dizer, o coeficiente de rugosidade, aumentando também a granulometria do material. Vou colocar aqui 5, vou pensar aqui, vou calcular de novo. O super crítico, vamos colocar aqui, está bem inclinado. Então vou colocar calcular, observe que o crítico, ele está ruim ainda, então acertar outro. 5. É uma coisa absurda isso aqui, tá? Vamos lá. Subcrítico, beleza. Ficou valendo o número de Freud, tá? Ok, você vai definir seu projeto. Não vou explicar muito sobre isso não. Velocidade, energia cinética, movimento da Terra, tem várias coisas aqui que você pode ser útil ou não. Agora eu posso salvar o projeto. Eu criei aqui as canaletas, eu posso salvar, certo? Vai salvar como JPG e aqui você pode abrir o projeto. Quando abrir o projeto, já vai abrir nessa aba canais, tá bom? Já vai abrir aqui. Então você vai continuar utilizando da mesma forma, vai ser tudo carregado. Exportar para DXF, claro, o gráfico é todo interativo, tá? Ó, trocou. Aqui os valores pode calcular de novo, calculou, tá vendo? Tudo certinho. E aqui você vai alterando com a medida que você desejar, tá? Tudo bem controlado. Claro que pode acontecer erros, normal. Camadas. As camadas você vai salvar, certo? Vou botar para DXF. Tendo a opção de salvar como setas, você vai salvar. Eu vou salvar um aqui, esse que está selecionado, tá? Vou salvar aqui com setas, exportar, vou abrir para vocês verem. Executar. Abre, abre, abre. Vamos ver aqui. Opa. Pronto, aqui tá. Vamos regenerar. Observem aqui, ó, mostrando a canaleta como ela está. Aqui é mostrando a direção do canal, certo? Aqui está em 2D. Observem aqui, cadê o danado? Aqui, o giro está em 2D, ó. É apenas para mostrar a direção do fluxo, ó, bonitinho. Se você quiser aumentar aqui, você aumenta o que? Aqui, você aumenta aqui, ó. Vou colocar 2. Entendeu? Só fazer essa alteração que fica funcional totalmente. E se quiser salvar em 3D, você vai escolher a opção 3D, que a linha vai ser linha normal 3D. Ela vai ter a inclinação de acordo com o que você definiu no seu projeto, tá? De acordo com a inclinação aqui. Vou salvar, ok, não vou mostrar não. E mostrar o gráfico, você pode exportar com a tabela ou você pode exportar simplesmente o gráfico sem a tabela, tá? Vou mostrar aqui com a tabela. Vou salvar aqui o gráfico perfil, executar. Abrindo. Mostra nada. Aqui, opa, tá aqui, ó, aqui, ó.
Cadê? Aqui está o gráfico. As cotas. Aqui o terreno, projeto de escavação. Ainda falta colocar algumas coisas aqui que eu vou colocar depois, tá? Eu faço primeiro a questão mais básica e depois vou implementando os detalhes, né? Que detalhes dá trabalho de fazer. Então aqui está aqui o terreno com a área de corte, né? Que vai ser cortado. Aqui a área está abaixo, então esse canal está por cima do terreno, não serve. E é isso, tá vendo? Tudo certinho. Beleza? É isso. Então, feito isso, você vai conseguir aqui salvar. Não está habilitado, não habilitei ainda porque tem que programar. Fala, deixe para não ser clicado, descartar e descarta aqui. Ok, sim, descartar. Aqui a tabela sumiu, tá bom? Projetos, vai ser em breve. Isso aqui vai dar muito trabalho. Para fazer o projeto você tem que ter conexões entre linhas, né? E às vezes tem que colocar uma série de características do projeto de drenagem, tentar deixar o mais mais usável possível, né? Para ser um pequeno projeto. Se for um projeto grande, é claro que você não vai usar isso aqui, né, pessoal? Isso aqui é para coisa pequena. Se fosse um projeto grande, usa software dedicado que realmente entrega um resultado muito consistente. Mas isso aqui pode ser usado como apoio para gerar informações para você complementar o software que é de software comercial, no caso, tá bom? E na interessante aqui da criação de camadas, né? Isso aqui não tem no QGIS, é mais uma funcionalidade que eu dei uma ideia para ter na cabeça, tá? Você pode usar, tá? E a rede de drenagem você pode usar livremente isso aqui da maneira que quiser. Bom, espero que tenha ficado claro, explicado direitinho, é muita coisa e as pessoas, como eu inicialmente do canal, eu não pretendia fazer vídeo sobre cada módulo que eu ia inserindo, mas como ninguém falou nada, todo mundo entendeu, então eu não preciso estar criando vídeo. Então é só isso aqui, espero que se assistir até o final, obrigado aí por usar e fico muito feliz que usa, né? Valeu.